Olá, estamos aqui em mais um episódio do ASP Talks. Sabe, doutor Marisa, quando eu fiz o primeiro episódio aqui, disseram que eu não podia falar bom dia, não podia falar nada disso porque o podcast é temporal. Então, como eu sou um pouco rebelde, como a Rê sabe, eu fiz o contrário. Eu comecei a falar bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, e ainda eu corro meio na madrugada e gosto de ouvir podcast. Então, eu também falo boa madrugada para quem ouve de madrugada. Então, vamos ser democráticos aqui. Hoje estamos aqui com a minha presidente, doutora Renata Maris de Oliveira, e doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, aqui, o advogado dos advogados. Acho que dispensa introduções, apresentações. Para mim, é simplesmente o advogado dos advogados. Muito obrigado. Doutor Maris, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito prazer em estar aqui, viu? Muita honra. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Leonardo, muito obrigada. A ideia foi sua, nesse início de comemorações. Exatamente. Do nosso advogado dos advogados. E vamos para um bate-papo. É isso aí, acho que até como a nossa presidente falou, é uma edição comemorativa, na esteira dos 80 anos aqui do Dr. Maris. Teremos uma revista aqui que vai ser publicada e com artigos excepcionais. E eu começaria aqui, Dr. Maris, algo há pouco tempo até, sem pagar royalties, usei na sua lembrança, uma frase que eu lembro a primeira vez que eu ouvi você falando, foi quando eu passei a participar aqui da Comissão dos Jovens Advogados. Isso faz mais de 20 anos. O doutor Maris, ali no auditório do centro, falava: o advogado é a voz e a vez daqueles que não têm voz nem vez. Então, doutor Maris, queria começar dessa forma. Quem é o advogado? Na verdade, eu diria, para responder a sua pergunta, que o primeiro advogado, antes mesmo da existência do Estado organizado, do Poder Judiciário organizado como um poder do Estado, o primeiro advogado foi aquele que falou em nome de alguém. Sempre alguém se apresentou na história da humanidade pronto a defender alguém, pronto a postular por alguém, pronto a fazer as vezes daquele que estava sendo, em regra, oprimido por alguém. Então, o advogado era o homem, sempre foi e é ainda hoje, que fala em nome daquele que não consegue falar, daquele que não tem voz. E não tem vez porque não tem penetração para que os poderes hoje o ouçam. O judiciário. O judiciário é um poder inerte, é um poder que fica na dependência de provocação para que ele possa se movimentar. E quem provoca o judiciário? Somos nós. Nós exercemos uma missão, exercemos um sacerdócio, um verdadeiro apostolado, que é o de falar por alguém, que é o de postular por alguém. E nós é que provocamos a ação do judiciário para que o judiciário venha, aplique a lei e elida aquele conflito de interesses que existe em sociedade. Então é por isso que eu digo que o advogado é a voz e a vez de quem não tem voz nem vez. Estamos aqui desde os primórdios, né? Desde o começo, é como mas fala, desde o começo, desde que há sociedade, acho que até pré-sociedade, antes da sociedade constituída, já tinha... primeiro advogado, em Portugal nós éramos chamados de vozeiros, os vozeiros ou os boqueiros. Emprestávamos a nossa voz, a nossa boca, a nossa inteligência e, acima de tudo, a nossa coragem. E esta está presente cada vez com mais intensidade nos dias de hoje para defender alguém. Exatamente. A gente vê isso, eu brinco às vezes em casa, né? A gente vê entre irmãos, um defendendo o outro, é algo natural, é inerente ao ser humano. Né? É do ser humano. Do ser humano, essa defesa. Doutor Maris, assim, eu acho que aqui uma grande preocupação, né, presidente, que a gente tem é com o jovem advogado, né? Me parece que hoje existe uma dificuldade até maior para o advogado jovem se inserir no mercado, entender a profissão,
Como é que o senhor, olhando hoje de quando começou, você vê que às vezes eu vou com você, às vezes eu vou com o senhor, e às vezes doutor Maris, é muito... Por gentileza, entendeu? me chame de excelência. Excelência. Eu sou muito formal. Exatamente. Somos vocês. Exatamente. Somos vocês. Como é que, vendo essa dinâmica da evolução da carreira, o jovem ingressando, como é que é a sua análise dessa situação hoje? Eu sou daqueles que eu não gosto de dizer que no meu tempo as coisas eram melhores. Cada tempo é tempo. Cada tempo é vivido por aquele que vive aquele tempo. De forma que eu não digo nunca, no meu tempo, esse saudosismo. O que se pode fazer é tomar emprestado as experiências do passado, o próprio passado, para que você melhore o futuro, para que você, através do presente, faça uma projeção melhor do futuro. Eu acho que a advocacia mudou pouco. Eu não sou daqueles, advocacia. O que é preciso realçar, especialmente nesses dias de hoje, onde há um número excessivo de faculdades, onde as faculdades, infelizmente, se transformaram numa mercancia, numa indústria. É fácil ganhar dinheiro com faculdade de Direito, ela não exige laboratórios, não exige, algumas não têm sequer biblioteca. Exato, virtual ainda hoje. Hoje virtual. De forma que o que é preciso falar para aquele que queira advogar é que ele precisa se questionar para saber se ele tem vocação. Advogar não é fácil. Advogar não é fácil. O advogado carrega as misérias e as desgraças do ser humano nos seus ombros. Quem vai ao seu escritório não lhe leva flores. Nunca lhe leva flores. Jamais. Ele leva uma amargura, um sofrimento, uma dor. E ele sai do seu escritório aliviado, porque ele deixou esse seu sofrimento nas suas costas. Então, esse papel é fundamental o advogado saber se está preparado para exercê-lo no curso da vida. Acho que a vocação é tudo para que ele possa ter êxito, para que ele possa se encaminhar nessa profissão árdua, difícil, mas sagrada. Sem dúvida. A missão do advogado de falar pelo outro, de carregar essas dores alheias, é uma missão sagrada. O Papa Paulo VI falou isso. Tal como o sacerdote, o advogado é o homem que melhor conhece a alma humana. E é verdade. O seu escritório é um laboratório. O seu escritório é um painel aberto, vivo, de fio a pavio, de tudo que ocorre na vida, no mundo, no íntimo das pessoas. As pessoas depositam em você uma confiança absoluta. E o advogado tem um problema. Eu vou falando, você. É justo, mas é para ser assim mesmo. Eu emendo. E hei de falar do São Paulo Futebol Clube. Não sei se aí eu já. Aí você corta. Aí já fica um pouco mais difícil. Eles me garantem. Eu acho que o advogado tem essa missão, vamos dizer, quase que sacerdotal. Sacerdotal, Paulo VI disse isso, porque ele encara a vida com olhos nem pessimistas e nem otimistas. Ele encara a vida, ou procura encarar a vida com olhos realistas. E ele não é maniqueísta. Ele não acha que o mundo é formado por gente boa só, é formado só pelo belo. Ele sabe que existe o belo, o feio, o bom, o ruim, o justo, o injusto. Isso nos faz complacentes. Exato. Nós somos seres complacentes, especialmente aqueles que advogam na área criminal. Claro. Aí é na área criminal que você trabalha com aqueles que são execrados pela sociedade. Exatamente. E você estende a mão, você acolhe aqueles que não são acolhidos pela sociedade. Então, o advogado tem que ter algumas características pessoais que compõem a vocação para que ele possa trabalhar de forma eficiente. E mais, o advogado não trabalha em defesa do crime. Nenhum de nós defende o crime. Nós somos a voz de quem não a tem. Nós somos a voz dos direitos do acusado. Nós representamos
uma garantia de que os seus direitos serão obtecidos, porque, do contrário, nós não teremos a dialética processual. Exato. O processo será unilateral, só a acusação, sem o contraponto da defesa. E, para isso, é preciso que nós tenhamos complacência, compreensão das coisas, sem maniqueísmo. E não somos juízes também. Sem dúvida. Nós não somos juízes. Até quando você fala do paralelo, né, do sacerdócio com a advocacia, quando o Papa Francisco agora faleceu, duas frases dele me lembravam muito, né? Quando ele fala quem sou eu para julgar, que eu acho que nos lembra muito, e outra que toda vez que ele ia visitar presídios, ele falava eu podia ser um de vocês. Eu só podia ser um deles. Então, acho que a gente o advogado acaba sentindo isso no dia a dia. Essa frase dele em relação ao cárcere é uma coisa estupenda. O crime não é algo que está lá. O crime está aqui. Dentro de nós. O crime brota na sociedade, no ventre da sociedade, ele surge. O crime é um fenômeno humano, é um fenômeno social, não existe lado bom ou lado ruim da sociedade. E qualquer um de nós poderá se ver sentado um dia no banco dos réus, acusado ou inocente, acusado com exagero ou não, mas acusado, sentado no banco dos réus, ou inocente. E é nessa hora que se releva de forma grandiosa a figura do advogado. Eu tenho muito gosto, muito prazer, quando eu sou procurado por alguém que eu tenha sabido que no passado falou mal de nós. Porque na hora em que ele se vê em dificuldades, ou percebe que um filho está em dificuldades, um parente, um amigo, aí ele grita, chame o meu advogado. Essa é uma frase formidável, que nos homenageia. Sem dúvida. Aquele mesmo que quer nos ver, que quer o nosso acolhimento, foi aquele que no passado falou mal de nós, nos detratou, né? Dizendo que nós éramos auxiliares do crime, enfim. A vida se incumbe de mostrar a verdade das coisas. Às vezes, autoridades que falavam de certas situações que eram caracterizadas por eles como abuso de defesa, quando invertia o jogo, eles usavam o mesmo expediente. A gente viu isso algumas vezes. O direito de defesa. Exatamente. É isso mesmo. Basta estar ali naquela situação. Ô, Léo, posso Claro, eu ia até fazer só uma pergunta para você, um pouco misturando. Ouvindo tudo isso aqui, como é que você foi cair na advocacia? Assim, porque acho que aqui você via toda o lado belo, mas também a seriedade da coisa. E não é fácil para o jovem encarar isso. Assim. Leonardo, eu respondo, já me fizeram essa pergunta mais de uma vez, e eu nunca pensei em ser outra coisa. Eu sempre quis ser advogada. Eu tive a sorte, o privilégio de ter nascido numa família de advogados. Meu avô foi desembargador pelo 5º Constitucional. E o meu pai sempre trabalhou muito. Meu pai sempre foi envolvido em instituições da advocacia. E, por essa falta de tempo, eu sempre o acompanhei. Ele sempre me levou. Então, eu era criança, meus 10, 11 anos, ele era examinador da OAB, quando tinha prova escrita, e eu me lembro muito. Eu via as pessoas chegando com livros, eu falava, um dia vai chegar a minha vez. Os livros, eu nunca fui muito. Mas eu sempre quis me formar para seguir os passos. Isso, para mim, foi muito natural. E eu não me vejo em outro lugar. Com certeza. Eu também sei, mas eu fico te perguntar lá do começo para pensar ali. Hoje em dia é impossível. Mas você ia fazer uma pergunta. Eu queria, falando de cadeia, né? Agora mais voltada para a advocacia criminal e para os jovens, eu gosto muito, já ouvi muitas vezes meu pai, o senhor, o doutor Maris, falar que se humanizou na cadeia. É verdade. E ele dá um recado sempre, né? Dizendo que falta cheiro de cadeia na juventude. Alguns, A verdade é que há uma diferença
nem para melhor, nem para pior, mas há uma diferença entre a advocacia do meu tempo, quando eu comecei, e esta agora. Você tinha antigamente uma criminalização da conduta humana muito mais restrita do que você tem hoje. O crime, na minha época, era o crime patrimonial, era o crime contra a vida, um ou outro e nada mais. Hoje você tem uma gama de crimes, uma gama de condutas que acabaram sendo criminalizadas porque o homem tem uma tendência predatória e ele começou, por exemplo, a fazer mal para o meio ambiente. Sim. O consumidor passou a ser explorado pelo proprietário da loja, pelo fabricante. E assim, o direito penal, que deveria ser a última raça, a última razão, passou a ser utilizado para proteger esses bens e esses valores. Com isso, o advogado não é hoje, ou pelo menos exclusivamente não é, o advogado destes crimes que são mais afetos às camadas menos privilegiadas da sociedade. São os crimes muito mais... as camadas mais privilegiadas, perdão, os crimes muito mais sofisticados do que os crimes do meu tempo. E isso tirou o advogado da cadeia. E o advogado precisa ir à cadeia, porque na cadeia ele vai ver exatamente o que é o ser humano. Ele vai sair desta bolha que existe em torno de nós, elite, burguesia, esta bolha que nos coloca no shopping center, do shopping center nos tira para pôr no restaurante Granfino, e em outros lugares que tais. Na cadeia você vê o que é o Brasil real. Na cadeia você vê a miséria, você vê o sofrimento, você vê o inocente pagando quando não deveria, você vê o culpado pagando mais do que deveria, você vê o abandono, você vê, na verdade, a descrença do ser humano, que muitas vezes não tem descrença, passa a tê-lo, porque o sofrimento impingido na cadeia faz um homem pior. A cadeia, o sistema prisional brasileiro e de outros tantos países, é um sistema que prejudica o ser humano, não recupera, ao contrário. A carga criminógena que acompanha alguém que roubou um leite no supermercado, ela aumenta, ela triplica fenomenalmente. Ele sai da cadeia muito pior do que ele entrou. Ele furtou o leite, agora ele quer nos furtar, ele quer nos assaltar, ele quer nos matar. Então a cadeia é deletéria, a cadeia faz mal, ela prejudica. Mas nós, advogados, precisamos conhecê-la. Existe já morreu, Luiz Martins, um cronista carioca, que escreveu um livro chamado Noturnos da Lapa. A Lapa é o bairro boêmio do Rio de Janeiro. E no Noturno da Lapa ele afirma que ele se humanizou nos prostíbulos da Lapa. Eu não me humanizei em prostíbulo, me humanizei nas cadeias. Sim. Eu passei a ver o Brasil real nas cadeias. Mas é a realidade, né? E infelizmente hoje a gente vive um mundo que é o Salvador, com aquele modelo está sendo incensado, não só lá fora, como aqui, Já né? se falou. Aqui, recentemente, governadores aqui falando a respeito. E aqui na nossa cidade, né? E aí a associação aqui, numa medida também abraçada aqui pela presidente Renata, um prisômetro no meio do centro de São Paulo, em tempo real, indicando quantos presos são feitos. Flagrante. E você veja que coisa absurda isso, é bom que se ouça isso. Há algo errado, e muito errado, que só nós, advogados criminais, sabemos a razão e a causa. Qual é o algo errado? A equação não bate. Aumenta o número brutal de presos e aumenta a criminalidade. Para que está se prendendo? Aí se diz que se está prendendo para combater o crime. Coisa nenhuma. Está se prendendo para fomentar o crime. Se estaria combatendo o crime se você estivesse trabalhando as causas do crime. Eu costumo dar o exemplo de como nós não nos interessamos nunca por trabalhar as causas do crime, citando o exemplo do Trombadinha.
Na década de 70, você começou a ter o Trombadinha, da Praça da Sé, da Praça da República, de outros logradouros aqui e no Brasil inteiro. Esse Trombadinha passou a nos preocupar exclusivamente porque ele passou a nos assaltar. Enquanto ele estava amargando as suas careças debaixo da ponte, ninguém estava ligando para ele. Aí ele começou a nos assaltar, nós começamos a reprimi-lo, não a educá-lo, a reprimi-lo. E com isso você teve o Trombadão e hoje o chefe do crime organizado. No Rio de Janeiro você teve a Candelária. Exato. Mataram os meninos na porta da igreja, mataram. No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte há uma foto do recolhimento de umas crianças por Camburão, há uma foto de uma delas com chupeta na boca. Uma criança de 4 anos com uma chupeta na boca, sendo recolhida. Aqui em São Paulo, um secretário de segurança pegou as crianças, colocou em vários ônibus e as remeteu para Camanducaia, porque era outro estado, Camanducaia em Minas Gerais. Logo ali, né? Logo ali. Então, essa é a atitude da autoridade e da sociedade em relação ao crime. Vamos combater o crime? Vamos. Vamos construir cadeia. Há governadores que, em campanha, prefeitos, etc., se ufanam de terem construído mais cadeia, mais cadeia. Hospital, não. Escola não. Mais Exato. cadeia. Mais cadeia. Realmente isso nos tocou bastante, né, Renata, com essa questão do prisômetro. E eu tenho que te parabenizar pelo editorial que você fez. Eu li. Com o coração, porque é difícil para a gente todo dia andar para chegar na ASP e ver aqueles números subindo e pessoas batendo De quem foi essa iniciativa, hein? Prefeito. Este prefeito? Faz 4 meses. 4 meses. Você quer ver um exemplo recente, primeiro, de um desvio jurídico inconstitucional e, segundo, um alimento para esse combate ao crime, esse combate violento, esse combate... A Constituição afirma que as guardas municipais servem para proteger os logradouros públicos, no sentido de cuidar do parque, cuidar das vias públicas, etc. De repente, a guarda municipal passa a ser municiada com armas modernas. E vem o Supremo Tribunal Federal e afirma que a Guarda Municipal pode fazer apreensões, batidas... Policiamento intensivo. Então, a mentalidade absolutamente arraigada no Brasil público, no Brasil privado, na sociedade, é que só se combate o crime através da violência. E aí se mata. Exato. A Polícia Militar deveria não ser polícia militar. A militarização da polícia militar é algo absolutamente fora de qualquer tipo de lógica. Infelizmente, surge com a Constituição de 88, que diz que as polícias militares são forças auxiliares do Exército. Exército é para combater, polícia é para proteger. Sem dúvida. São dois objetivos antagônicos. Aqui você combate, vai para a frente de batalha nas guerras, etc. Aqui você protege, ou deveria protegê-lo, o que ela não faz. A técnica é outra, é totalmente diferente. Claro, né? Objetivos outros, Exato. não é? Fundamentos outros. Saindo desse tema, indo para outro muito importante, altamente ligado. Você até teve esse ano já aqui falando da... Quem? Você mesmo, até quando falou aqui no nosso podcast, foi sobre democracia, redemocratização, 40 anos. Ano passado. Foi ano passado, Foi né? ano passado. E aí eu queria até... Não foi com você? Não foi eu não sei comigo. com quem foi, mas esse está muito melhor. Eu ia falar que era o contrário, que era com gente mais qualificada. Mas não diga quem foi. Vamos lá. Mas primeiro eu acho que é um momento tão importante da nossa história, e o Dr. Marício foi ali um dos personagens ali que estavam atuando. Primeiro eu queria saber de você ali. Como é que você via um movimento tão... Eu tenho essa lembrança
assim, do movimento. Imagina você dentro de casa, vendo ali seu pai atuando, mexendo. Eu queria ter um pouco esse cheiro, essa... Como eu disse, meu pai e minha mãe sempre nos incentivaram, né? Sempre nos introduziram em discussões democráticas, discussões. Nossos almoços de domingo eram bem ricos. E eu criei em casa um núcleo do... É isso aí, ó. eu fui em abril de 82 nas Diretas Já. Uau. 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. loucura. Você lembra disso? Eu lembro. Vocês lembram? Não? Lembra? Eu lembro, Você não nasceu tão depois, não. Eu me lembro me chamava de tio, né? Doutor Mário Sérgio Duarte Garcia, Sim. Zé de Castro Bige, Ex-presidente da casa. É. E eu lembro, jantei com o Bernardo Cabral, Uau. no Cadoro, lembra disso? É. Então, para mim é viver a história Viver a história. e poder isso. contar, né? Então, e depois, há anos depois, nós tivemos... O meu pai era advogado do Paulo César Faria. Pois é. Eu era primeiranista de faculdade, já fazia estágio no escritório e fui cara pintada. E fui para a rua e me reconheceram. Uma jornalista que fazia plantão no escritório e disse: seu pai sabe que você está aqui? Eu falei: meu pai sabe e meu pai apoia. Não, ela veio me perguntar. Doutor, o senhor é advogado PC e sua filha está na rua. 2 filhas. Ela eu e a Juliana. Suas filhas estão na rua. Eu digo: eu lamento muito não estar. E o PC sabe disso. Isso é um exemplo de como a nossa profissão é incompreendida. Exatamente. Quer dizer, você sendo... Agora está se falando que os nossos colegas, especialmente Celso Vilar e Zé Luiz de Oliveira Lima, são bolsonaristas. Exato. Eles estão exercendo o direito de defesa que até eles têm direito Exatamente, de ser exercido. Né? Exato. O Celso já foi advogado da Dilma, né? Enfim, o Celso já foi advogado da Dilma até. O Celso foi advogado da Dilma? Foi. O Zé Luiz do lá atrás, Zé Luiz do Zé Dirceu. Então, o começo da nossa conversa. Um advogado ali, isso. sempre. E, pegando o tema aí, Renata bem lembrando os 40 anos, era de se pensar que tão cedo a gente ia ter a democracia em risco como esteve? Não. É. Pelo menos por mim. Eu sempre tive muita fé no país e tenho ainda. Eu tenho muita mágoa de uma camada da sociedade brasileira que eu denomino de brasileiros envergonhados. São aqueles que gostariam de ter nascido nos Estados Unidos, anteriormente na França, quando a influência francesa era grande, brasileiros que fizeram sua vida aqui, tiveram projeção aqui, ganharam dinheiro aqui, com esse dinheiro mandam os filhos estar lá fora e não fazem nada pelo país. De forma que eu sempre tive fé no país, sempre tive fé no Brasil e nunca achei que nós pudéssemos, em 20 anos, voltar a ter riscos na democracia. A democracia que ficou 20 anos engavetada, saiu da gaveta graças aos esforços de centenas, milhares de advogados, de advogados e de membros da sociedade, gente excluída do país, que felizmente voltou para ele, e de repente saem do armário camadas de brasileiros que não gostam da democracia, que fazem apologia do regime militar, que fazem apologia da tortura, que fazem apologia do ato adicional número 5, talvez porque não tivessem vivido nessa Exatamente. época. Eu vou contar um episódio de como os riscos estavam presentes, os riscos de violência. Eu fui à faculdade um determinado dia, e o centro acadêmico da Católica era em frente ao convento onde funciona a Faculdade de Direito. E eu fui ao centro acadêmico para tomar uma Fanta, tinha um carrinho de Fanta. Eu abri, aquilo estava cheio de coquetel Molotov. Uau! Coquetel Molotov. Sabe o que é, não? Sim. Então,
o clima, naquela ocasião, era muito elevado em termos de confronto, mas era algo admissível, porque você tinha quem quisesse manter o status quo e você tinha quem queria, como nós, mudar o status quo. E o status quo, na nossa visão, era um status quo absolutamente contrário aos nossos interesses democráticos, de liberdade, etc. Hoje você não tem isso. Exato. Hoje você tem o quê? Você tem nós, democratas, homens que prezam a liberdade, a igualdade social, etc. E você tem o lado de lá. E o que quer o lado de lá? É exatamente destruir aquilo que nós construímos ao longo desse tempo todo. Mais de 20 anos, 40 anos. 40 né? anos, 40 anos. Quase 40 anos da Constituição, inclusive, não foi? Exatamente. 88, nós 88 estamos indo para quase 40 anos. Exato. Quer dizer, acho que tem risco ainda, muito menor do que há 3 meses atrás, 4 meses atrás, 1 ano atrás. Houve uma passagem em que os riscos eram altos, hoje os riscos estão menores, mercê de uma reação da sociedade, de parte dela, e do Poder Judiciário, com todos os seus defeitos, com todas as críticas que possamos fazer a ele. O Poder Judiciário manteve a democracia do país e acho que continuará a manter. Exatamente. Até tem um lado, ao menos, de às vezes a gente ter tomado o risco e o risco ter ficado público, que eu acho que principalmente para as novas gerações que nascem nos 80, 90 principalmente, entenderem que a democracia não está dada de graça, não está aqui, não é de sempre. Nós precisamos lutar por ela, cuidar dela, mantê-la. E acho que, de novo aqui falando um pouco da sua gestão aqui, nós abraçamos aqui algumas campanhas aqui, fomos atuar como amicus curiae nesses casos de anistia. Estamos trabalhando. Vocês estão de parabéns. Porque realmente a democracia entrou aqui na veia e a gente acaba brigando muito por isso. Estão de parabéns. E eu quero fazer um registro histórico sobre a Associação dos Advogados, que nunca foi politizada. Sempre acolheu da direita à esquerda, passando pelo centro. E tantos advogados de então, os conselheiros de então, diretores de então, de direita, quanto aqueles de esquerda, saíram a campo, especialmente na década de 70, para socorrer colegas. São inúmeros os advogados, repito, da UDN, União Democrática Nacional, que era o partido mais à direita, quanto do Partido Comunista, quando na legalidade, os partidos à esquerda, iam aos quartéis à cata de advogados que haviam sido presos. São inúmeros os registros de colegas que fizeram isso com muito denodo, com muita coragem, paletó aberto, prontos. Um deles foi até detido, ficou no quartel. Eu vou contar um episódio, Mário Sérgio Duarte Garcia. Em 1980, salvo engano, são presos Dalmo Dallari e Zé Carlos Dias. Os dois são levados ao DOPS. Eu fui para a porta do DOPS, o ex-conselheiro da casa, já falecido Arnaldo Malheiros, foi para a porta do DOPS, e tantos outros. E foi Mário Sérgio Duarte Garcia, que era presidente da Ordem Estadual, em 80. Ele foi eleito em 69, em 79, em 80 houve essa prisão. Mário Sérgio entra no DOPS, nós não pudemos. Mário Sérgio pôde por ser presidente da Ordem. E se dirige ao delegado, o delegado muito educado com ele, muito reverencioso. Pois não, Dr. Mário Sérgio, eu estou aqui para que eles, Zé Carlos e Dalmo, saiam comigo. Se não o fizerem, se não for possível saírem comigo, eu ficarei com eles e estarei em cárcere privado ou prisão, se algum juiz me decretar prisão, e eu ficarei com eles até eles serem soltos. Isso foi a atitude de Mário Sérgio Duarte Garcia, coragem, foi presidente da Casa, tremendo. Presidente da Ordem, presidente da Ordem Federal, sem líder dúvida da campanha das eleições diretas, não é? Então, e outros, tanto Raimundo Pascoal Barbosa, um dia foi chamado ao quartel porque ele havia colocado numa petição a expressão malsinado. E o coronel
Não gostou. Chamou, deixou ele lá um tempão, ele entrou na sala, eu quero saber o que é isso aqui. Ele explicou. Isto é um termo que está nos dicionários, que significa isso, isso. Ah, é. Então pode ir embora. Pode ir embora. Então a coisa era deste naipe, deste raiz. Eu defendi um professor acusado de insuflar alunos, fazer apologia do comunismo, coisas desse tipo. Eu fui advogado dele e a primeira pergunta que fizeram, eu recém-formado, a primeira pergunta que fizeram a ele, o senhor é comunista? Ele disse, sou marxista. Eu disse, pronto, vou sair preso daqui. Sou marxista, mas não faço apologias. Aí foi absolvido. Então eram esses episódios. José Carlos Dias foi de uma coragem inaudita, né? Defendeu inúmeros presos, e tanto Belisário, e tantos outros colegas nossos. Né? Então a democracia para nós, advogados, a democracia para esta casa, esta velha senhora de 80 anos... 82. Já 82. 82, A democracia é muito cara, né? Para a gente correr riscos. Né? Exato. Mas a democracia é isso. A democracia não é nada. A democracia é o que é. É o que é. É a liberdade, é o respeito ao ser humano. Né? É isso. Estou falando muito, né? Não, aliás, é o que a gente... Na verdade, principalmente nesse tema, precisa se ouvir quem viveu. Como é, para se... lembrar como eram as coisas. Vou contar outra coisa. O presidente Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder, depois voltou pelas eleições diretas em 50, mas ele ficou 15 anos como ditador do país. Implantou o Estado Novo e meu pai, que foi presidente da casa, desta casa, papai era estudante, ficou preso também, foi preso. Tomou uma pancada na cabeça e foi levado preso. Então, é uma tradição da Associação dos Advogados, eu diria, é uma tradição do advogado vocacionado lutar pela democracia. Exatamente. E é muito importante essa lembrança, volto a falar, porque justamente quando a gente vê as pessoas relativizando a liberdade, relativizando a democracia, é como aquele episódio... bem lembrado no começo, até quando acontece na sua casa. Quando acontece na sua casa, aí você quer o Estado democrático de direito, enquanto está lá nos outros, não. Era a história do nazismo, a gente viu isso se repetir várias vezes na história. Há uma poesia do russo, eu já lembro o nome, e que ele diz, olha, na primeira noite eles entram no nosso jardim e arrancam uma flor. Na segunda eles arrancam a roseira inteira. Na terceira... pisam no jardim e na quarta invadem sua casa. Isso vai não crescendo. Se nós não reagirmos. Exatamente. E hoje a gente vê essas misturas, né, de entendimentos, quando esse debate de liberdade de expressão sendo tolhida e mal interpretado, isso tudo mal colocado. A gente pensa que mal colocado, né? Uma desinformação total inteira, né? Enfim. E até por falar em desinformação, acho que esse é uma grande ideia aqui que hoje a associação tem, né, presidente? E acho que o podcast nada mais do que é isso, é tentar trazer informação de qualidade para que as pessoas possam justamente vir aqui ouvir. E uma coisa que eu tento sempre lembrar aqui e pedir um pouco uma colocação dos entrevistados é a lembrança do associativismo, da importância do associativismo, né? A gente vê isso foi sendo, de certa maneira, um pouco relativizado, perdido, as novas gerações. De novo, não é essa questão de ser saudosista e do melhor ou pior. É uma situação, uma constatação, porque parece uma sensação que hoje o cidadão pega o celular, entra no Twitter, dá uma mensagem, resolveu o mundo, e que ele não precisa do associativismo, né? Eu sempre fico aqui pensando, algumas vezes eu repeti aqui, a gente fala muito de Estado menor, ou talvez a gente pudesse inverter e falar, precisamos de uma sociedade civil maior, uma volta da participação da sociedade civil. Isso mesmo. Então eu queria ouvir um pouco sobre isso, sobre a importância, você que passou por tantas associações, seja de classe, não vamos falar nem do futebol aqui também. Mas é do futebol que eu quero falar. É também uma associação, um grêmio, então não deixa de ser organização de sociedade civil. Então, ouvi um pouco sobre esse tema. Aí você tocou num tema
que tem algumas variantes, né? A primeira delas, eu diria que o homem moderno é um homem autocentrado, né? Ele está muito mais voltado para si do que para o coletivo. Exatamente. Isso é algo cuja razão eu não sei, né? Mas é algo que está aí. E é fomentado pelo celular, começou pela televisão, enfim. O homem de hoje pensa menos no coletivo e mais em si mesmo, o individualismo. Em segundo lugar, existem questões subjetivas e objetivas. As objetivas, primeiro, dificuldades que você tem hoje de locomoção, dificuldades que você tem hoje de contato. Não existe mais tantos espaços de sociabilidade como existiam antigamente. Eu vou dar o primeiro e grande espaço de sociabilidade, a rua. A rua, a praça. Nós estamos perdendo a rua. Eu sou fruto da rua. Eu sou fruto da Rua Estela, eu sou da gloriosa turma Estela da Vila Mariana. Nós andávamos juntos e o fizemos durante anos e anos a fio. Eu tenho amigos que estão vivos até hoje que estudaram comigo quando nós tínhamos 5 anos. Poxa. Alguns já se foram, mas alguns estão aí ainda. Estudávamos no colégio, no Externato Paraíso. Há 75 anos nós os conhecemos. Nos reunimos, esses e outros. E nos reunimos, como eu disse aquele dia, para contarmos as mesmas piadas, as mesmas histórias, Nada melhor, as mesmas né? gozações Relembrar. e as mesmas mentiras. Né? Então é uma coisa Especialmente. magnífica. Mas éramos de rua, brincávamos na rua, jogávamos futebol na rua. Hoje a rua terminou. Antigamente você ia para o centro de São Paulo, que era um grande centro de sociabilidade, você encontrava todo mundo. Nós, advogados, perdemos o fórum. Fórum, exatamente. Não Nosso é? 7º andar no Nossa João Nós lanchonete. Mendes. perdemos o fórum. Você tinha o 7º andar. Não. Eu comecei com os cartórios criminais no Tribunal de Justiça. Depois do Palácio Mauá, perdemos o fórum. Então, por razões objetivas, as pessoas estão se afastando. E razões subjetivas também. As pessoas, além de estarem mais voltadas para si, estão mais impacientes, estão menos comunicativas, por razões que talvez se comuniquem com liberdade total na internet, mas não se comunicam mais pessoalmente, de forma ampla. Aí você vai a uma festa qualquer, não? E aí você reúne as pessoas. Eu, outro dia, tenho recebido telefonemas em razão de uma comemoração minha de aniversário e da minha mulher, de pessoas dizendo simplesmente o seguinte: foi a grande festa, por quê? Porque eu encontrei gente que eu não via há muitos anos. Isso mesmo, é isso Aí mesmo. a pessoa se emociona, alguns choram, né? Enfim, nós estamos perdendo as ruas de um lado. Outros centros de sociabilidade, a praça que você falou, não há mais praça. Talvez no interior ainda haja. Não há mais cadeira na calçada. Exatamente. Né? Pegava a cadeira à noite, punha na calçada e ficava ali conversando. Conversando, passava Não as há mais pessoas. janela. A velhinha ficava na janela com o cotovelo, a outra abria a janela e elas falavam da vizinha da frente. Acabou a fofoca. Acabou a fofoca. Ninguém mais faz fofoca, né? Então, o interior eu acho que mantém isso, algumas cidades do interior. Mas hoje, na capital você não exatamente. conhece o vizinho do andar. É É fato. um negócio isso, terrível, não né? tem mais vizinho, né? Então, nós temos uma dificuldade muito grande e é preciso que se faça algo, eu não sei o quê, para nós voltarmos a sermos seres coletivos. Nós somos animais gregários. O homem é um animal gregário. O homem não sabe viver sozinho. Agora, ele está começando a se isolar completamente. Né? Exato, Isso impacta, Muito boa a sua pergunta. impacta em tudo, né? Na parte psíquica, Tudo, né? claro, Enfim, né? A gente vê essa claro, crise aí de Claro. doenças mentais, assim, doenças... Muita são- dor. Você vê coisas que... Um aspecto que está me assustando muito é o número de suicídios de crianças. jovens, Jovens. Jovens se matando com 15 anos. Deus do céu. Essa é a cifra que nós conhecemos, porque tem uma cifra negra dessas coisas.
Esses suicídios mais na periferia não chegam à luz do dia nosso, né? Não são reportados. Então, há coisas que precisam ser reexaminadas. E, só para encerrar, porque eu estou falando muito. Imagina. Há um problema que provocou uma alteração no povo brasileiro que se chama consumismo. Nós passamos a nos valorizar pelo ter. Você não aponta mais aquele cidadão e diz, ele é culto, ele é inteligente, ele é... Não, ele tem o automóvel do ano, ele tem a casa não sei o quê. Então, o consumismo é um fator também muito deletério. Sem dúvida. Você está competindo pelo ter. Não é? A gente vê até na valorização de profissões na sociedade com isso, né? O professor, que era altamente valorizado, não tem mais nada. Mesmo advogado, ou ele é um advogado rico, não, ele não tem valor na sociedade. E na nossa área, se é rica, porque o crime deu dinheiro. Exatamente, além de tudo, né? Nós estamos sempre, o nosso é problemático. Viu? A própria advocacia está sentindo isso, infelizmente. Certeza. Houve um período, começou com o mensalão, terminou com a Lava Jato, e que o dinheirismo tomou conta da advocacia. Né? Teve uma mudança muito grande. Né? Até com alguns criminalistas que eu entrevistei era interessante, né? Porque o direito penal, eu lembro quando eu entrei na faculdade, nunca foi visto como um queridinho do ponto de vista financeiro da garotada, né? Dos jovens. Então era o tributário, depois foi o societário. No meu tempo já era o tributário. Eu peguei ainda o tributário, depois vira o societário. E aí, com a Lava Jato, né, com o primeiro mensalão Lava Jato, a turma começou a achar que o dinheiro estava no penal, né? O crime do colarinho branco deu essa ideia, né? E realmente acaba dando essa pecha dinheirista na profissão. Muito grande. Que é complicado. E o advogado precisa, primeiro por um dever vocacional, colocar a defesa, a liberdade, os interesses familiares, etc., do cliente em primeiro lugar. É claro que ele tem todo o direito de ser remunerado pelo seu trabalho. Sem dúvida. Mas o dinheiro não é o fim da advocacia. O fim da advocacia é a liberdade, são todos esses bens que caem no nosso gabinete. Né? Exatamente. Queria uma pergunta sua agora, porque a gente está indo para o final. Era isso que eu ia falar. Os meninos estão ali me olhando, já está na hora. Eles já mandaram ficar quieto umas 3 vezes, fizeram assim. Aqui é sem regras, que o doutor Mariz não tem regras. Né? Tô brincando. Eu tô falando com você, pode, né? Pode. Pode depois tudo. vocês cortam. Aqui é tudo livre, tudo livre. Bom, eu vou fazer, então, 2 perguntas que eu acho que para quem nunca ouviu, né? Pai, quando você se descobriu advogado criminalista? Não, eu, na verdade, tal como você, eu nasci advogado. Eu subia num banquinho, isso minha mãe conta. Eu subia 4 num banquinho e fazia discurso. Pegava a lancheira da escola, sabe? Você não sabe aquela lancheira, né? Pegava a lancheira e dizia que ia fazer audiência, porque eu ouvia meu pai falando isso, né? Mas eu trabalhei com o papai durante 7, 8 anos, como estagiário, ainda no clássico, e no civil. Um dia, Zé Carlos Dias me convidou para ter uma experiência criminal num caso. Aí eu fiquei. Ficou direto. Não larguei o crime. O crime, mas o crime... larguei. Ele é advocacia na essência, assim. Quando a gente pensa, é isso aí, né? A gente não pode falar isso alto, mas direito penal é direito. O resto... O resto é ficção jurídica. E nós civilistas, a gente costuma falar o seguinte: quem sabe ele é civilista? Ele é. Quem sabe direito civil sabe tudo sabe tudo das outras áreas. Houve um presidente da ordem, o Zé Eduardo Loureiro, que foi um grande advogado civilista, que ele dizia: direito é o direito civil. O direito penal é não sei o quê. E o direito de trabalho é ficção jurídica, não existe. Não existe. Ô, Léo, se você me permitir... Claro, isso eu acho que eu nunca ouvi dele. Eu acho, me passou agora aqui. Uma pergunta meio clichê assim, mas faz parte, né? Tem que ter. O que o Mariz falaria, o Mariz de hoje falaria para o Mariz
de 64, né? Que quando entrou na faculdade, ou de 69, quando Mariz saiu. de 30 anos, né? O Mariz, que era um jovem sonhador. Sonhador ele nunca deixou de ser. Claro. E jovem também por conta da cabeça. Mas o que... Eu só diria assim, valeu muito a pena. Valeu muito a pena, eu me emociono ainda quando falo da advocacia, quando falo da família, quando falo do São Paulo Futebol Clube. São emoções que eu tenho, mas eu falaria isso. Valeu muito a pena. Se fosse uma outra pessoa, eu diria seja advogado, ou advogado criminal, ou de qualquer outra área, empreste a sua voz, a sua coragem para alguém. Faça alguma coisa, tenha um papel na sociedade, não passe por ela em branco, não passe por ela usufruindo do que ela pode lhe oferecer. Retribua. Retribua, em primeiro lugar, o fato de você ter nascido, já é alguma coisa. E onde nasceu, né? Porque muita gente... E onde nasceu. Retribua especialmente àqueles que não tiveram as oportunidades que você teve. Mas de proporcionar o que você teve. Ajudaram a você. Os pobres, aqueles que te servem, de um modo geral, que são empregados, que têm uma condição social não adequada, ajude essa gente. Aliás, posso fazer um apelo? Aí é um apelo que eu faço às instituições todas e a cada advogado. Nós precisamos olhar mais para o lado. Nós estamos olhando muito para o aprimoramento da justiça, nós estamos olhando muito para o aperfeiçoamento das nossas instituições. Não sei se nós estamos olhando de forma suficiente e adequada para quem precisa da gente. Exato. É o meu recado. Que até pegando esse ponto, semana passada, faz 2 semanas eu tive... Não tem problema falar de tempo aqui, que não pode, mas a gente quebra as regras. Teve uma entrevista aqui com o Marivaldo Pereira, que hoje é secretário de Assuntos Legislativos no Ministério, mas ele começou com o ministro Lewandowski no Ministério como secretário de Acesso à Justiça. E aí eu fiz uma pergunta a ele, assim, a gente aqui como advogado pensa acesso à justiça como... Você estava falando, parece que essa parte mais aqui latente, custas judiciais, sustentação oral, tal. Eu fiz essa pergunta, o acesso à justiça, na realidade, é o seguinte, o cidadão lá embaixo na ponta, ele não sabe nem que ele tem direito, ele não sabe que existe um juiz. Posso engatar? É um paradoxo danado, mas o cara da cadeia passa a conhecer a existência para si de direitos que ele não conhecia. Exatamente. E é o advogado que diz, o senhor tem direito à ampla defesa. O que é isso? O senhor tem direito ao devido processo legal. O que é isso? Nós temos um papel pedagógico em relação a esses que nunca ouviram falar, porque nunca tiveram direitos. Exatamente. Mariz, uma pergunta aqui para fechar, enfim, a gente tem tempo, infelizmente. Eu aqui, até ouvindo tudo, sempre você continua inspirando a gente aqui como advogado, mesmo depois já de um tempo de carreira, é uma inspiração. Eu acho que eu sei qual é a resposta, mas eu vou fazer essa pergunta porque eu acho importante dizer, porque a gente sempre achamos que nossa era é uma era de muitos desafios, né? Enfim, e temos aqui essa era vindo inteligência artificial, falamos de dificuldades de democracia, guerras por aí, a advocacia sentindo uma diferença. Você é um otimista com o futuro? Profundamente otimista. Eu acho que a humanidade chegou onde chegou graças ao otimismo. E como ela apresenta ainda grandes mazelas, as guerras, por exemplo, é preciso que nós tenhamos otimismo, esperança e fé para dizer nós vamos combater essas mazelas. Dia haverá que não haverá mais guerra. Isso não sei, mas nós temos que ter essa crença. Dia haverá que a sociedade brasileira será mais justa, mais igualitária. Dias haverá em que todo o Brasil terá esgoto, água encanada e tantas outras
mazelas e deficiências. Claro que tem, senão a gente não vai para frente. Você para, você fica estagnado. Nada vai mudar. Se nada vai mudar, por que eu vou me esforçar? Então, sou um otimista, sim. É isso, eu imaginava que eu ouviria, mas é bom ouvir em alto e bom som. É isso. Mais alguma? Não, eu queria agradecer a você, agradecer ao meu pai por ter me ensinado a amar essa casa, por estar aqui e obrigada. Maravilha. Eu que agradeço a tua presença. Eu achei que ia ser até para ter essa... Até para você ver, justamente eu queria ter um pouco esses pontos, até quando você bem colocou aquela do cheiro de prisão, é importante, se alguém de dentro que escuta, desde casa, todas essas experiências, então acho que a experiência aqui ia ser boa dessa maneira. Obrigado, Renato. Obrigado, doutor Maris. Suas palavras sempre aqui nos ajudam, nos inspiram. E esperamos aqui, a gente aí falo por estar aqui na ASP hoje, sendo advogado também, que a gente esteja fazendo jus aqui a tudo que você ajudou a gente aqui com carreira, como advogado, como inspiração. Muito obrigado. Eu que agradeço, gostei muito de ser entrevistado por você, gostei muito da sua equipe, especialmente por ser São Paulino. Gostei muito de estar com Renata, minha filha, que na verdade, é o legado nosso, são os 4 filhos que tenho, não é? E ela como advogada, o Fábio advogado, enfim... Os 4 me dão muita alegria e uma parcela desse otimismo vem deles. Eu sou otimista porque eu conheço os filhos que tenho e eles representam uma geração que poderá melhorar as coisas. Muito obrigado a você, parabéns, só lamento o seu corintianismo também, né? E lamento também você não ser advogado criminal. Você tem toda a embocadura do advogado criminal. É porque eu convivo em casa, então eu fico ali, né? Já tem a parcela. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado Maris. a vocês. Muito obrigado, isso aí.